fui nascido aqui no Caçongue, na aldeia do Nengo, regidoria do Suco, em 1953. 1953. Ah, Era uma regedoria em que nasce. é regidoria ainda até agora. Pois, A área, mas eu numa das aldeias da regidoria. pois. Porque naquela época colonial, uma regidoria constituída por quase o mínimo 7 bairros, o máximo 9 Ok. aldeias. E tu, Quintas, nasce numa família de agricultores, ou camponeses, ou de que família que provém o tio Quintas? Eu sou proveniente de uma família camponesa. E, por sua natureza, praticava agricultura e pecuária. E o meu pai, por exemplo, para além da pecuária, também se dedicava à apicultura. E era forte nisso. Era forte nisso na apicultura. E como é que era Caçongo dos seus tempos? Na era O, colonial, concretamente, o em que nasce? Caçong, no tempo colonial, quase podemos colocar duas fases. Havia uma fase, aquela que eu não vivi, Sim. foi já a explicação que recebi dos meus antepassados, que é da escravatura. Que dessa parte da escravatura, ou aqui eram as pessoas apanhadas e vendidas outras no Sumbe, outras vendidas Benguela. em Benguela. E proviam de Isso. onde essas pessoas, como tal? Eram oriundas de Caçongo ou de Bailundo, qualquer coisa que parece? Os quê? Essas pessoas, de onde vieram? Eram mesmo naturais de Caçongo? Ou O, vinham de outro ponto? uhum. Bom, a antiga, segundo a história, as pessoas que residentes aqui nessa mistura é mais proveniente do Mungo e Bailundo. Só que o Bailundo, sabe por causa da história das igrejas, ela ficou mais em cima em relação ao Mungo. Mas se verificarem mesmo ontologicamente, quase que o centro e a naturalidade da origem desses povos do mundo é Mungo, município do Mungo, porque essa a razão que mesmo aqui no município do Caçongue, você vai por esse lado, quase que vai para o litoral, ali na comuna, antes da comuna do Atome, há um bairro chamado mesmo Mungo, que esse Mungo é proveniente daquele Mungo de lá em cima do Ambo. Ok. Voltando à pergunta, que Caçongo encontrou no seu tempo? Estruturalmente, o que era Caçongo em termos de convívio? Como é que era o movimento aqui? Pois, talvez há uma pergunta que o senhor jornalista fez que não concluímos devidamente. Pois, Tem essas duas fases aqui, aquela fase de exploração, sim. que é de escravo. Esta, quando termina, secretamente ainda continua. Continuou esse tipo de coisa, até que, nesse momento que estamos a falar, eu não, em homem não consigo explicar, mas há uma senhora que podemos ir até o encontro dela. Essa foi uma das últimas que foram evacuadas para São Tomé. Para São Tomé. Isso já nos anos quase 50. Quando foram, eu ainda não era nascido, mas o tempo que regressaram é o ano que eu quase fui nascido. Essa senhora ainda vive. Pois. Essa vive. Depois, passando esse tempo do Código da Escravatura, terminou a escravatura, ficou uma exploração forte aqui, sobretudo no município de Caçongue. O município de Caçongue, o homem quase que estava sempre sob pressão do colonialista português. Cada aldeia, o SOBA tinha que nomear sempre um grupo de pessoas. E quando os homens eram evacuados para o Celes, Amuim, Quilenda, para o serviço contratado de café, os homens, fazer lá cerca de 8 meses, as mulheres aqui próximo a 3 quilômetros, na cerâmica, aquilo a preparar o barro para fazer telhas e tijolos. Aquilo, semanalmente, aqui no município de Caçongue, tinha gente vindo as mulheres vindo das aldeias e alguns homens para fazer aquele trabalho seletivo de preparação do tijolo e telha, sem pagamento. E essa telha era Sim. destinada a onde?
Para essas casas que foram telhadas com ele aqui, o cação do resto, talvez a administração vendia. Porque aqui também não creio que era uma empresa privada, porque quem estava sob a direção daquilo é sempre a administração colonial. E como é que se fazia? O homem que está o homem do ser que vai contratado, esse ainda assim tinha um pequeno dinheiro que recebe, desconta-lhe o imposto e um bocado de troco que ele vai com ele na aldeia. Mas quando vem dos Celes, do Ambuim ou da Quilenda, quando chegar aqui ainda passa uma semana, capina aqui da cidade do Caçongue, sem pagamento. Depois de uma semana, só assim que ele volta para a aldeia dele. Quando chegar na aldeia, também só tem uma semana de dormir na casa dele. A outra semana é na estrada. Então, o movimento era assim forçado para os seres Gabela, Quilenda, nas fazendas de café, e quando voltasse uma limpeza de capina aqui na cidade do Caçongue, e quando fosse para a aldeia, também, depois de um tempo, para a estrada, construção de estrada e ponte. As mulheres também a mesma coisa, serviço da cerâmica e também serviço também na estrada. Que isso não tinha, porque era mesmo controlado. Em cada uma dessas estradas tinha um cantineiro, que é o responsável para controlar as aldeias. E as picadas, por exemplo, a partir da divisão, o Ambo até aqui o Caçongue, no município da Calanga, então os troços eram repartidos por aldeias. Isso funcionou até 1966, que o governo português começou já a colocar uma máquina que fazia, também veio já ajuda autônoma estrada de Angola, esse do Guanzaçu, saía do Sumbe até aqui próximo a 12 quilômetros, na Lombulua. E a brigada do Uambo saía do Uambo até aqui a 12 quilômetros, onde fazia o cruzamento do Caçongue, ou aliás, o Uambo e o Guanzaçu. 66 é quando terminou também esse trabalho de escravatura na estrada. E isso também porque veio também uma empresa de transporte coletivo, que é a Pessoa Irmã, que começou também a usar a mesma estrada. Então essa abolição do indiginato, do Estatuto Indígena em 61, também teve impacto significativo aqui. 61 até aqui próximo, se a memória goza assim, a minha cabeça também dói-me um pouco. Quando depois de sair daqui, eu vou mostrar ao jornalista, ali há bem pouco tempo, talvez alguns metros da antiga administração, tem ali uma vala onde os que foram mortos em 1961, os corpos foram enterrados ali. Porque 61 não foi precisa, mas foi 61, número não falho, em abril, aquilo começou aqui fortemente. E especialmente os religiosos, os catequistas. Aqui no Guanzaçu foram mais os catequistas da igreja protestantes do sétimo dia, porque aqui só havia católica, sétimo dia e protestante. Essas três igrejas é que foram fortes no passado, até 1961. Em 1961, então, os protestantes e os adventistas foram alvos. Até o pastor daqui, há bem pouco tempo ali no Coso, aliás, não há bem pouco tempo ali, há poucos quilômetros, no Cangombe, se não o mataram, porque conseguiu fugir, porque já ele tinha família no Lobito. Mas o outro daqui há bem pouco, aliás, há poucos quilômetros aqui no Coso, no Etende, esse foi morto. Esse foi morto. E esse senhor, esse pastor Marcolino Sinzonzo, que não foi morto em 61, mas a irmã dela que sofreu no lugar dela. Por quê? Porque ele foi passar o fim de semana no Lobito. Quando volta com os colegas, o Zip entra, os colonos já estão a rodear lá o centro Cangombe. Quando sai, ele entra. Quando chega na missão, no centro, encontra a irmã, a velha Nene. E essa velha Nene lhe informa, diz que o teu colega ali no Belém, entende, já foi morto. Você aqui também está tendo. Ele com aquele grupo de pastores que vinha com ele do Lobito, regressam.
Só que já não entram pelo caminho que vieram com ele, passaram num outro caminho atalho. A velha não sai. Os brancos, quando chegam ali, os tais colonialistas, encontram os rastros de carro passaram. Oh, senhora, este carro, porque. Pegaram a senhora, vieram com ele aqui. Isso ainda tem pessoas, algumas pessoas aqui no Cação que sabem essa história. Foi precisamente tirar um caco assim do coisa de garrafa, misturado com carvão, e a velha pisar sobre aquele carvão. E ficou aqui presa. Como sacrifício. Sacrifício. Okay. Apanhava sempre purada durante aquele tempo todo. Até quase uns foram libertados em agosto, outros foram libertados mais tarde. Até o meu irmão também sofreu essa cadeia. O meu pai já era falecido, mas o meu irmão, aliás, sofreu nessa prisão. Também foi batido. Quando saíram dessa prisão, todos esses catequistas e diáconos e outros religiosos, não, o homem não dava para pôr calça, é pano. Mas eram sacrificados por quê? Foram batidos, outros foram mortos, porque diziam que essas igrejas evangélicas, a protestante e a adventista, tinham reuniões dirigidas a partir do Congo-Brazzaville, através dos militantes. Naquela altura ainda o imperador não se falava muito, era mais Lumumba. Você posto aqui no coiso, nessa prisão, os que passaram lá, depois nos contaram, você depois de ter batido, primeiro agora te perguntar é contar os dedos. O nome desse dedo como se chama? Você vai indicar os nomes. Quando chegar aqui, basta você falar Lumumba, pronto. Ou Mumba, pronto. É Lumumba. Tá vendo isto? O dedo, aquilo, só fazia aquelas perguntas. Isto a contar em um mundo, no caso? É um mundo, esse dedo aqui chama-se o Mumba. E ele volta no Mumba. Dava som do Lumumba. Do Lumumba. Esse aqui foi a forte convicção. Tio Quintas, voltando à questão, eu penso que ainda não respondeu, a questão estrutural de Kassongo, como é que era na altura, em termos de estrutura administrativa ou de vila? Em termos de vila, de facto, havia uma vila mais ou menos, uma vila comercial com alguns estabelecimentos comerciais montadas, sem energia elétrica, mas tinham lojas a vender, não 24 sobre 24, mas sobretudo o período diurno, vendiam normalmente. O que o trabalho que eles faziam? Dessas tais ruas, aqui só temos essas tais duas ruas, essa de cima e aquela de baixo, e outra essas 4 travessas. Cada uma delas é uma loja que dirigia para uma determinada população. Os daqui controlavam essa população que vem da regidoria do Suco, Chitongo e essas regidorias todas. E os daquele lado também controlavam os que vêm a partir daquela área da Jamba, esse lado todo. Pronto, enfim, quando os colonos viram que havia, os grandes agricultores se encontravam muito fora, é assim também que começaram a sair. Quase que em cada zona, cada regidoria, próxima da regidoria, onde tivesse mais gente, então colocava sempre uma poação. É assim que surgiu essa poação do Chipuri, surgiu uma poação para essa linha aqui que vai para o Acucungo, surgiu o Chipuri e surgiu o Quiundo. Para essa área do coso, quem vai nesse lado no Capolo, tipo quem vai para o Ebo, surgiu uma poação aqui da Jamba. Aqui nesse lado, depois, nos últimos anos, apareceu mais um Catoa. E nesse nosso lado da rodovia do Suco, apareceu uma poação, o Sambua. E quem vai para a área do Mucana, também apareceu também uma poação. Quem vai para essa área do Salomão, Chipepe, também uma outra poação lá no Contorijo. Em cada poação encontrava pelo menos no mínimo 10 casas ou 10 lojas comerciais. Depois, essa parte de Lombula já é uma poação muito antiga. É que avança para essas áreas do Atome, quer dizer que cada área próxima do agricultor tinha uma loja.
próximo do Agricultura, tinha uma loja por aqui, para evitar que o indivíduo saiam de lá muito distante com os sacos até aqui na Vila de Cação. E como é que era a relação comercial? Como é que era esse relacionamento? Havia poder de compra, as pessoas, os nativos tinham esse poder? Tipo Ou de... era troca? Era troca. Tudo era troca. Gustavo, tirando o café, o trigo, é que veio ser já um produto seletivo. Mas então o milho, o feijão, a batata arena até chegar a uma altura que se você quiser volta com a tua batata. Porque o branco chega a dizer que já não precisa porque os armazéns já estão cheios. Havia excedente. Agora, se quiser, deixa, eu te dou 1 quilo de açúcar. Aliás, de sal. Ou aquele peixe podre que estava ali. Se não quiser, então volta com a tua batata. E compensava essa troca? Ou era desproporcional? Não, era tirando o feijão, não, tirando o trigo e o café, esse foi o produto mais ou menos isso até que ajudou nós. Se hoje estamos aqui, ainda temos alguma memória fresca, conseguimos falar, ler e escrever e falar um pouco português, graças à produção do trigo, à produção do café, à pecuária. A pecuária. Senão o resto, o milho, por exemplo, nunca passou de uns escudos. Até 1975. O milho nunca passou mais de uns escudos. Foi sempre um escudo, 1,5. Um escudo, 1,5. E qual era o valor do escudo? Era muito inferior? Era o valor de um pão. O pão também custava um escudo. O quilo de milho também um escudo. Agora, o feijão que estava mais ou menos, oscilava 12,5, 3. Mais tarde que subiu para 5 escudos. De 5 escudos até 75, o feijão não subiu. Não passou? Não passou. Agora, a batata arena dependia. Não tinha valor fixo. Dependia, se lá os estoques nas cidades estavam cheios, aqui a batata não tem coisa. Quando lá no estoque do Código fora, Santiarice, a batata não tinha um preço fixo. Também até 5 escudos, o quilo. Okay. Agora, o trigo já sim. O trigo tinha valor, porque eles vendiam já por sacos. O saco aquele de 300 quilos, já vendia, não, esse saco de 100 quilos, pois não havia esses de 150, não havia. Era só aqueles mesmo de 100 de grossaria. Aqueles custavam mais ou menos 400 escudos, 450. Só com um saco daquele também o indígena já conseguia pagar o imposto. Imposto geral mínimo. Imposto geral mínimo. E também conseguia ter um pequeno troco para manter os filhos na escola. Pois. E Quinta, só mais uma questão, voltando à pergunta, na questão estrutural de Kassong, como é que surgem as comunas? E como é que surgem as comunas? As comunas surgem mesmo, primeiro, as comunas surgem nessa necessidade de estar mais próximo das comunidades. A primeira intenção é controlar a produção. Então, controlar a produção. Nessa, primeiro espalhou-se as lojas comerciais. À medida, porque cada comerciante também tinha uma função de adquirir o produto e era também uma função de controlar. Era também um representante do administrador, lá onde está o comércio. Porque a informação do comerciante valia muito para a administração colonial. A informação do comerciante. Bom, não digo hospital, não havia nenhum hospital, tirando o hospital sede, nenhuma aldeia tinha hospital. Mas era de grande porte esse hospital ou médio? Mais ou menos, mais ou menos. Mas também que vinha lá, só são mesmo os colonos que viviam aqui na cidade. Uma vez ou outra, aqueles que têm uma mínima luz, é que vinham da aldeia para ser tratados aqui. Senão, de resto, é aqueles enfermeiros privados que se encontravam mesmo nas aldeias. É que faziam as suas picas secretamente. Porque também, se for encontrar, também vai preso. Vai preso. Não tinham certificação para tal, não tinha certificação para tal. Outra questão, Tio Quintas, agora, Pamangala é município, né? Surge Pamangala e quais são as outras comunas? Exatamente. E com a ampliação, por exemplo, o Kassong até 1961 ainda era posto administrativo, cujo conselho é Vila Nova dos Celes. Só depois de 61
para cima que passa para a administração. Porque começaram a ver primeiro a ver as potencialidades. Começaram a ver que, em termos de agricultura, o Kassonge tinha potências. O que precisava é só homem para poder desenvolver. Em termos de comércio, também tem uma área favorável para o comércio. Em termos de pecuária, também tinha uma área favorável também para a coisa. Então viram que, em termos das pessoas que pagavam os impostos, também era um número maior de pessoas. Então viram que o Kassonge estava em condições para para sair do município, de comuna, para o município. Então soube. Automaticamente, a comuna do Dumbi do coso da Ambuíva continuou sempre a comuna, o posto. A Pambangala também continuou e o Kassonge ficou o conselho. Nesse meio, tiraram o Kassonge, a controlar a Pambangala, o Dumbi, a Tome. Isso foi. Então, no passado, a Ambuíva pertencia... Não, a Ambuíva sempre ser. A Ambuíva e a Kassonge eram dois postos pertencentes a Pambangala, esse todo eram postos pertencentes ao Celes. Então, quando cortaram, então a Pambangala ficou para o Kassonge, o Atome, Ndumbi também ficaram aqui para o Kassonge. E naquilo que veio, já na altura havia muitos assimilados. Havia que adquiriram esse estatuto. Poucos assimilados. Tem memória de alguns? Aqui, os assimilados, havia mais aqui a aldeia de Cangombe. A aldeia de Cangombe, exatamente. Quando termina essa quase opressão, e quando chegou essa coisa de 61, depois daquele terror de 61, e começamos a avançar um outro tipo, então os brancos até começaram já a selecionar. Terminaram essa coisa de opressão, a perseguição das pessoas similares, suspeita à política, então começaram a favorecer a agricultura. Então os produtores do café, porque havia nesse meio todo, o colono branco nunca saiu da aldeia para ir tirando 61 sim, 61 saíram eles próprios mesmo com as armas, a passar com aquelas armas caçadeiras, a passar mesmo de bairro em bairro, a prender aqueles suspeitos. Isso aconteceu em 61. Até na minha aldeia vinham pegar o meu tio, o Diniz, e a filha, mais outros. Esses chegaram mesmo quando prenderam meu irmão e outros. Então foram os brancos mesmo que foram para lá, 61. Mas outros trabalhos atrás para ir no ser, na fazenda, ali na cerâmica, na estrada, nesse meio entre um branco e o coisa, havia um homem muito chato, o Cipaio. Chato por quê? O Cipaio é um angolano mesmo. Isso aqui depois também, o branco aproveitando essa que às vezes até hoje, esses jornalistas nos traz. Pessoas inconscientes às vezes fazem sempre o coisa. O da Kibala com o de Kassonge se chamam nomes que às vezes só para aquela pessoa que você vê mesmo que essa pessoa é inútil, que psicologicamente quase que não tem nada na cabeça. Mas, sem olhar para a essência. O que os colonos faziam? Os cidadãos daqui do Kassonge são reportados para Kibala, ou para os seres, ou para uma aldeia, como Cipaio. E esse homem Cipaio, quando ali onde está, todo aquele ordem que o administrador orientasse, ele vai. Lá ainda acrescenta mais do dele, porque o administrador, quando lhe manda, é para buscar homens que vão para o contratado, homens que vão vir aqui para a cerâmica, homens que vão fazer talvez um trabalho de campanha aqui dentro da cidade. Ou pagar o imposto. Ou controlar o imposto. Ou controlar o imposto. Isso é que o administrador manda. Quando chegar lá, ele também tem ordem de galinhas. Ele não come sem qualquer coisa, tem que ser galinha. Tá? Alguns países até a cada aldeia onde for ainda precisa mulher. O sobe é obrigado a procurar mulher para esse Cipaio. Foram essas coisinhas muito péssimas que houve. Falando dos assimilados. Dos assimilados, falando dos assimilados. Podia citar aqui alguns nomes e se tinham. Exatamente. Mas qual era a classe? Eram profissionais de que classe, por exemplo? Passavam esses. Como é que surge essa classe de coisa?
ele depois, quando termina essa parte de perseguição, então para os agricultores de café, então e trigo, aqui fato branco, é mesmo fato branco. Todo indivíduo, quando você vem aqui na vila de Caçongue para não ir preso com o cipaio, está fatado de roupa branca, casaco e tudo, chapéu, não, já sabe que esse é agricultor. E o agricultor não pode ser mexido. Se for mexido, se deixar na administração, esse cipaio também come. Os catequistas dão a roupa de caqui tipo atualmente tipo polícia. Ok. Agora, o assimilado era mesmo um bom agricultor. Ele mesmo que é um bom agricultor, tem café, tem trigo, na sua casa tem animais, tem uma casa, tinha também uma obrigação. Tem que ter agricultura em condições estáveis, tem que ter uma casa, pelo menos uma casa com 2 quartos, uma cozinha, uma cozinha. E tem que ter já, não em fogão, mas uma estrutura de uma cozinha trabalhada, onde é que a lenha entra num forno e as panelas ficam em cima do coisa. E tem uma cama, tem uma mesa com 4 cadeiras. Então você recebe o estatuto do coisa de assimilado. De contrário, não. Eram muitos? Eram poucos. Poucos. Por exemplo, em cada aldeia. Na minha aldeia, por exemplo, não me lembro. Os que chegaram a ter documento de assimilado, não me lembro. Aqui próximo, estamos a falar, aqui o Cangombe, sim. O Cangombe tinha cerca de mais de 20 assimilados, sim. Porque era uma aldeia que se destacou. Por cada missão, eles aproveitaram aqueles conselhos do seu pastor, produziram muito café, produziram muito trigo e muita batata rena. E eram também criadores. E isso lhes deu também a construção de melhores casas. Até 61 já tinham casa de construção, quase não definitiva, mas desse adobe duplo, que é o que também aqui na vila também as casas eram feitas final. Só que por causa do robô que tudo, dava feitio tipo uma casa de construção definitiva. Agora o Cangombe tinha mais de 10 assimilados. E se vamos aqui um pouco, uma aldeia também, onde tinha também uma missão, um centro religioso no Etende, ali também tinha alguns assimilados. Se vamos descer para essa linha que vai para o Sele, vamos também na Candiata e na Ilunga. Na Ilunga também ali vamos encontrar alguns também assimilados, porque também eram produtores bons de café e trigo. Depois vamos subir um pouco para antes da Ambuiva, há um centro também religioso, Capete. Capete ali também tinha alguns assimilados. Agora vamos falar um pouco do tio Quinto, da sua trajetória. Chega a ser professor na era colonial e depois transferido para Quibala, onde também exerceu a mesma função como professor. Como é que foi a sua trajetória de escola aqui? Em que escola começou a estudar exatamente? Fez a iniciação? Eu fiz a iniciação, graças a Deus. Em primeiro lugar, é fruto mesmo dessa revolta de 1961. O meu primeiro professor foi estudante aqui no centro Cangombe, próximo, e quando termina a sua primeira classe, era bom, foi enviado para Huambo, numa missão em Elende, e ali na missão em Elende estudou excelentemente, e parece que nos anos 60 os missionários verdadeiramente, aquelas reuniões de preparação da juventude. Então, numa talvez das reuniões da juventude, incentivou a juventude para arrestar os pais que se bebem, que pudessem deixar mesmo de beber. Não só por facto de ser de religião, pois que suspeita Angola até 1961 a África vai ficar independente. Agora, aquele estudante, o meu professor escreve taxativamente para uma das primas dela na nossa aldeia. Taxativamente escreveu dizer que nós tivemos um encontro, uma reunião com os missionários, e os missionários chamaram a atenção para as pessoas não beberem
e porque a África vai ficar independente e provavelmente os colonos vão envenenando a coisa. E seria muito bom também se pudesse já comprar o sal e guardar e o óleo. A prima recebeu a carta, leu muito bem, não rasgou, guardou no seu inário. Sendo filha de um diácono evangélico, quando chega aquele dia aqui no Kwanza Sul e aqui sobretudo no município de Kassonga, a casa saíram daqui já da administração para as aldeias e uma das aldeias nossa do Nengo. Então, ao fazer revista à casa do diácono, o diácono estava preso, então num dos inários do corpo da filha encontram aquela carta. É para concretizar que isso afinal é verdade. Esses afinal são mesmo terroristas. Automaticamente a filha também é presa, o pai e a filha todos aqui para o Kassonga. E um telegrama para a administração do Longonjo, província do Huambo, para também prender aquele estudante. Então prenderam aquele estudante, então trasladado depois do Huambo para o Kwanza Sul, no Sumbe. Quando chegou aqui no Kwanza Sul, no Sumbe, foram ver do seu julgamento, era um jovem, bonito, talvez naquele tempo tinha os seus 16 anos, matá-lo, viram que não. Então lhe perguntaram, você foi para aquele estudar naquela província, porque se na tua província tem uma missão de verdade, porque a missão católica naquela altura era a favor mais dos colonialistas. Essa missão era aqui em A Kassonga? missão do Dumbi, missão católica. Era a missão de referência, não tem? Sim, na altura era a missão de referência. Só que nós não conhecíamos, porque naquela altura o cônico que estava lá quase que fechou o coisa. Era mais tipo fazenda do que escola. Pois é lá que começa a estudar. Não. Então, o meu professor, depois da prisão, é enviado, volta aqui no Kassonga. E quando volta no Kassonga, ele enviam diretamente para a missão católica do Dumbi, Santo Antônio do Dumbi. Posto ali, foi controlado. Talvez a missão já recebeu também instruções. Não podia ficar a trabalhar no café com os colegas, não, tinha que trabalhar numa marcenaria para ser controlado com o marceneiro branco que era da missão. Então estava ali, ser controlado. Ele veio já com a terceira classe feita para fazer a quarta, mas aqui ainda repetiu a terceira. Repete a terceira, faz depois a quarta classe em 1962. 63 lhe mandam para como aqui nessa regidoria, tirando aqui dentro uma escola parece no Dumbi, no coisa, na Pambangala. Outras áreas não tinham escola. Não tinham escola. Porque a escola aqui, no tempo colonial, era mais assegurada pelas igrejas. E qual é o nome dessas escolas? Como é que se chamavam essas escolas? Essas duas escolas que citou. É a escola que só havia aqui escola aqui dentro, sim. Que é essa escola aqui, a escola primária, 172. Sim. 172. Tirando essa, não havia mais nada. O resto era nas missões? O resto é aquele Pirari, não sei o que, da Pambangala. E era um pouco conhecido, nós não conhecíamos se existe isso. Essa minha área, a regidoria do Mucana, as duas regedorias que estão aqui, as três até o Citongo, não tinha, porque quem queria estudar tinha que ir ou para Namba, ou para aqui, aqui o Centro Evangélico de Cangombe, 61 para tudo. Desde 61 até 75, na Igreja Evangélica parou. Mas ele depois, só mais tarde que mandou lá um professor. Então, este meu professor, 63, termina a quarta classe e lhe manda para a regidoria do Suco. Posto a regidoria do Suco, ele não vai na regidoria. Foi ver que a nossa aldeia, na aldeia dele, Natal, não tinha nenhuma escola. Ele funda a escola mesmo ali na aldeia Natal. Recrutou ali coisa, pronto. E como é que se chamava esse professor? Alfredo Sabihemba.
para o Sargento. Funda a escola ali, na aldeia dele, com o nome da regedoria. Em vez de ser posto escolar do Nengo, ele escreveu posto escolar do Suco, porque o Suco é a regedoria. Pronto, o administrador também já não vai para lá. Ele começou em 63 a atividade ali, eu 63 até não conseguia, eu comecei em 64. 64 quando comecei a estudar com ele. Ficamos em 64, 65, 66, 67 é morto. Este por um branco. Por que razões é que é? Razões por ter entrado na cozinha do branco, do colono. Só isso? Só isso. Porque o negro não podia entrar, e segundo esse branco, dizia que o negro não pode, o negro não pode ser como branco. Pode. Então o professor foi para lá, houve um recenseamento em 1977, e depois o pai dele, como é que era o Soba? Em 67? 67. Okay. Houve o recenseamento, depois o que ele faz? Professor Tio Quinta, antes de perguntar, esse recenseamento era de quê? Quer dizer, aqui a administração colonial tinha o controle. Para além daquele controle que era vigiado pelos comerciantes, através das pessoas que vêm comprar, que vão não sei o que vêm, ele consegue conhecer as pessoas. Então, anualmente, a partir de maio, junho, julho, agosto, então passou o administrador adjunto, primeiro mesmo foi administrador, mais tarde começou a ser exercido pelos administradores adjuntos e o escrivão da administração. Fazer o recenseamento da aldeia para aldeia. Primeiro o Soba, depois do Soba entra família por família. Cada família que entra tem que saber quantos filhos tem, depois do número dos filhos saber os que pagam imposto. Os que pagam imposto já não ficam mais a responder com o pai, fica já na lista dele. Depois, saber o que você tem, fazer um diagnóstico do que você tem, o que produz e as quantidades que você produz. Tem pecuária, o que vende, como é que você vive. Então, esse era o inquérito que se fazia anualmente. E depois disso, só terminou, só não vimos o recenseamento. Começamos a ver a coisa em 1973. 73 já vimos que o recenseamento não aconteceu. 74 já pior. Continuando a conversa depois desse recenseamento. Então, o professor, naquele dia houve recenseamento, foram pegar algumas grades de cerveja e a tarde depois, quando terminou o recenseamento, foram para lá para devolver o vasilhame. E lá na companhia também da família, dos amigos, então compraram algumas coisas para beber. Quando estavam a conviver, o professor teve sede de fumar, saiu, foi na cozinha do branco, acendeu o cigarro. Ao sair mesmo na porta, o branco também lá vinha com um barrote, tal, na testa. O professor cai. Quando cai, automaticamente ele obriga os outros amigos que vinham com ele, os parentes, para levar-o para a aldeia. Levaram para a aldeia, morreu. Infelizmente. E como é que o Tio Quinta chega a ser professor? Portanto, naquela era, em 1900 e eu, na altura, ele me deixou já com a primeira classe feita. Eu passo a estudar a segunda classe. Passo a segunda classe ali mesmo. Passo a terceira classe também ali. Terminando naquele tempo, todas as aldeias, o máximo até segunda classe. Dali para frente tinha que ir na missão católica do Dúmbio, para o Bailundo, para um outro ponto. Agora, eu, depois da terceira classe, venho para o Centro Candomblé. Já tinha uma escola já um pouco mais avançada, que davam a quarta classe. Fiz ali a quarta classe, em 1969, 70. Aqui o nosso caçongue, o desenvolvimento depois da quarta classe, aqui termina. Já não havia mais outro nível para avançar. Tinha que ir para o Celes, o Acucungo ou Bailundo. Agora, para o Acucungo, tínhamos dificuldade onde vai se alojar. O Celes também, naquele tempo, também não havia lar, que até 70, que nós fizemos a quarta classe, não havia lar que podíamos receber.
Então, nós éramos 3 rapazes, criamos uma ideia através de um amigo que vinha do Sul, que já esteve no Sumbe, veio aqui, disse-nos que, se você for para Novo Redondo, de dia trabalha e à noite estuda. E nós apoiamos aquela ideia, né, 1970, mas como mesmo que tivéssemos feito a 4ª classe, ainda tínhamos medo do branco. Então tivemos esse branco mesmo que matou o nosso professor. Então tivemos ainda que entrar ali, remediar e trabalhar para ganhar as passagens. Trabalhamos a 70, todo o ano de 70 trabalhamos ali, fazendo aquela plantação de batata rena e que cuidar um pouco da criação. Mas nos princípios de 71, então o senhor começou mais a nos perseguir. Quase o trabalho aumentava mais um pouco. E nós, quando refiramos, houve um tempo, trabalhamos em janeiro, fevereiro. Em fevereiro, os mais velhos que trabalhamos com ele nos mandou na pide, bateu dentro da igreja. E quando os mais velhos saem, ficamos nós apenas os miúdos. Em julho, ele também queria nos bater. Nós começamos a ver, nós já fizemos a 4ª classe, sermos batidos na aldeia, isso não é possível. Então, saímos, viemos nos queixar na administração. Na administração deram-nos uma carta, chegamos ali, quem tem poder para levar a carta? Os mais velhos dizem, quando foram lá, vocês não nos apoiaram, não nos pediram. E nós com medo, tínhamos que adiar a nossa viagem rápido e avançar, materializar o nosso pensamento de ir para Novo Redondo. Dia 20 de julho de 1971 partimos até Novo Redondo. E de que forma é que foram? De transporte? Autocarro. Havia um autocarro que saía de Nova Lisboa, passando por Londimbari, Galanga, Kikasongue, e segue até, dorme nos Celes, dia seguinte chega a Novo Redondo. Era de que empresa? A pessoa irmã. Okay. Então chegamos ali, posto ali, o administrador dizendo que nós, onde nos apresentamos a nossa queixa, afinal aquela semana que estivemos vai e não vem, ele foi transferido para Novo Redondo. Nós entramos em Novo Redondo, já depois daquela coisa para irmos beber a água do mar, era mito que você que chega no Sumbe ou no Novo Redondo tem que beber a água do mar, porque senão vai ter uma doença que você vai morrer. Então, ao passar à frente daquela administração municipal do Sumbe, naquele tempo Novo Redondo, na janela um branco chama. Nós medo pensamos que aquele branco já nos queixou. Cheguei ali, os outros ainda ficaram. Quando chegou o encontro, pelo seguinte, o senhor está administrado junto, foi o nosso instrutor, quando houve, em 1969, houve a montagem da corrente elétrica aqui no Kassonge. A nossa equipa da 4ª classe é que marchamos, é que pertencíamos àquela mocidade portuguesa. Então, tivemos muita amizade com esse administrador. Reconheceu e pediu se aquele branco pagou ou não. Ele disse, não pagou. Pronto. Tiramos os nomes todos, nossos e os mais velhos, e ele mandou através de um colega dele que lhe substituiu, e nós mais tarde viemos receber o nosso dinheiro. E depois, em Novo Redondo, de facto, eu agradeço o senhor Aníbal Vilar, foi um homem muito forte para mim, porque nós naquela altura não conhecíamos Novo Redondo. Ele já era datilógrafo, funcionário da escola Sacadura Cabral, atual 14 de abril, nos recebeu, nos orientou, fizemos as matrículas muito bem e começamos em 71 a estudar à noite. Fizemos essa coisa até 1973, no fim, terminamos o 2º ano. E com coro, os outros, quando viesse aqui para as férias, encontrava até aqueles outros que o 4ª classe era monitor escolar, andamos já de motorizado e tudo. Eu que consegui o 2º ano, ainda vou continuar a trabalhar nos armazéns e nas obras? Não. Também preferi concluir para a professor do posto eventual. E a primeira nomeação saía para Novo Redondo, mas
Eu, naquela altura, infantilmente, não aceitei. Então, quando vim para aqui, para o Caçonga, começo a trabalhar aqui no Caçonga até, até 1977. Não, 77, sim, 77. Porque 77 nós trabalhamos, não, 74, trabalhamos muito bem, vamos, até 1976, em dezembro. Dezembro já a situação política não estava muito bem. Até alguns nossos alunos já não chegaram a fazer a prova. Então foi assim que o seu administrador, ali naquela altura comissário, teve que nos chamar nas aldeias para virmos aqui dentro. E ficamos aqui dentro. Na altura que era enchente de professores, quase todas as aldeias tinham professores, eram enchentes aqui. E quando havia outras zonas livres, outras zonas livres, então pensaram que é de preferência que talvez seria bom alguns professores fossem para outro lado. Para outro lado. É assim que outros professores foram para outros municípios daqui da nossa província. Tu que ainda chega até Kibala. A minha nomeação, vou até Kibala. Que ano, mais ou menos? Vou até Kibala. Vou até Kibala. Há aí uma situação que às vezes gosto de repetir, mas não gosto. Mas é política, mas é bom, assim. Verdadeiramente, esse jornalista, nós estamos num país, a psicologia diferencial diz que estamos num mundo de contrários. Num mundo de contrários. E há sempre essa diferença. Nós, pela paixão e pelo conhecimento daquilo que, como professor, eu fui o responsável do careto, da escola, e responsável pela área política da minha área lá na regidoria do Suco e na minha escola do Nengo. Mas quando chegou essa coisa de confusão, de conflito, então nós ficamos quase grupos divididos. Esse conflito é que é o 27? Não. Esse quando começa a guerrilha. A guerrilha aqui no nosso município de Caçonga, então começa a haver coisas. Uns professores a entrarem, a serem puxados para as aldeias, uns serem forçados, outros a irem mesmo por vontade própria. Agora, nós que estávamos pró aqui ao MPLA, então ficou um pouco difícil. Até que um grupo, havia aqui 3 bases principais. Tínhamos uma base aqui no Sumbaioga, tínhamos uma base ali no Gungue e outra base ali no Ndungue. Então, quando dia 25 de janeiro os militares da base do Sumbaioga vieram queimar a nossa aldeia, eles, como nós não aceitamos ir para as matas, escreve uma carta que o professor Quintas Caciringuezimo, o professor José Calueio, o professor Amadeu Simbins e um grupo de ODP éramos amantes deles, é que financiávamos o dinheiro, é que comprávamos arroz e fornecia neles. Deixam na ponte. Agora, um grupo também de tropas também que veio reforçar o município de Caçonga aqui. Então, quando vai fazendo essas recolhas das aldeias queimadas, encontraram aquela carta. Quando encontram aquela carta, viram visto que isso é verdade. Então, a mim, me prende, porque eu já estava aqui dentro. Me prenderam. Depois, o outro professor Zé Cabelo não conseguiu me prender, porque ainda não tinha vindo. O Amadeu Simbis também não conseguiram lhe prender, porque também não tinha vindo. Mas veio o Pongo, na altura já estava. Não, o Pongo e o comitê do MPLA foi preso. Os outros da ODP tiraram as armas, fardamento, vieram presos comigo. Dia 2 de fevereiro de 77. Todos nós, o grupo, eu o único professor, e esses da ODP fomos presos. Mas aqui, a tropa daqui das FAPLA, naquela altura FAPLA, que estava a guarnizar essa educação, que alguns FAPLA até já eram nossos conhecidos desde 1974, quando vieram, quando o MPLA entra.
Então ficaram muito chateados. Ficaram muito chateados. Como é possível essas pessoas que trabalham conosco agora são dessa oposição? Pronto. Aquela equipa que veio não se entendeu com a equipa daqui do Kassonga. Então, nós, dia 8 de fevereiro, somos desterrados daqui do Kassonga para a Gabela. Naquele tempo, naquele dia até, eu registrei até agora. Aqui também, quando saiu um grupo também do coisa de homens das aldeias queimadas, também para ir para Quirenda, outro país, em outras áreas, nas fazendas de café. As aldeias foram queimadas. O nosso carro é que passou em frente dessa coluna toda da população. De maneira que se houver um ataque, é o nosso carro que cai primeiro e fica assim. Mas graças a Deus nós saímos daqui até Celes, dos Celes até na Gabela. Na Gabela nos colocaram numa prisão. Nós não somos tropa. Bom, os outros eram da ODP, se senhor são tropa. Eu era professor. Mas todo, eu, professor, o comitê, fomos até na prisão da ST, na Gabela, numa cave onde nos meteram. Mas graças a Deus os outros daqui do Kassonga também, as FAPLAs naquela altura, o comissário Augusto Antônio Trocado naquela altura aqui no Kassonga, também não se deixaram. Fizeram o abaixo assinado para a DISA. Fizeram o abaixo assinado para a DISA. A DISA com os tais documentos e tudo. Foi, a DISA analisou. Nós, depois, dia seguinte, chegou um oficial da DISA lá na Gabela. O oficial da DISA viu os trabalhos e disse, isso é falso. Automaticamente os outros da ODP saíram, eles deram armamento, já não vieram mais como ODP, vieram já aqui como FAPLA, porque já com nova roupa, novas armas, enfim. Eu apenas fui para o SUMB para me pedir desculpa. Fui para o SUMB, pediram-me desculpa, muito bem. Depois de pediram-me se me bateram, nunca me bateram. Se comia, eu sempre comia. Pronto. Então, quando me oferece três municípios, eu disseram que esse trabalho que passou no Kassonga pode ser que se voltar lá outra vez, vai acontecer. Então, vamos te oferecer 3 municípios para você escolher. É quando deram-me Libolo, Wakukungu e Kibala. Eu vi pela primeira vez ser transferido muito longe. O Wakukungu não aceitei. Eu disse, o Wakukungu é próximo de Kassonga. Isso que aconteceu ali também vai acontecer. Libolo fica muito... Kibala, geograficamente, embora que não conheça, é no centro. Então, quando vou para Kibala, na altura ainda não saiu nenhum professor daqui para outra aldeia. Eu fui o primeiro nessas condições. Porque naquela altura, mesmo que viesse as transferências para os outros municípios, eu não iria, porque pertencia já do grupo da elite daqui do município, na mobilização política e tudo, já tinha alguma pastazinha no serviço. Mas fui forçado a ir. E também fui para lá, também gostei, porque essa experiência também me abriu mais visão. Me abriu, uma vez eu que naquela altura só tinha 6ª classe, vou passando por ali, primeira coisa que eu gostei é que, afinal de contas, você trabalhando tem testemunho. Porque se não tivesse testemunho, então não teria essa defesa que as FAPLAs e o comissário, no nome do Augusto Trocado, fizeram. Não teria essa coisa. Os outros 2 professores que ouviram que o Quinta foi preso porque o Emperade prendeu, o que aconteceu? O outro que saiu dali foi nessa tal base do Sumba Yoga para se apresentar. Lá cortaram-lhe a cabeça. O outro que estava aqui na comuna do Dumbi foi para essa área da Namba para se apresentar, cortaram-lhe a cabeça. Eu, naquela altura, eu disse, eu prefiro ficar na cadeia do Ende lá do que ir me apresentar na UNITA. E não fiz. Então chega na Kibala, tem uma outra experiência com o professor, passou a lecionar que classe no caso? Eu posso na Kibala, a primeira experiência que recebi é quando saí numa escola onde éramos 7 professores, cada um só tinha uma turma, e um período eu cheguei na Kibala, encontrei uma aldeia com muitos alunos, a distância entre uma aldeia e outra era distante, e só encontrei lá um professor.
As outras crianças, esses professores só ocupavam da iniciação e primeira classe. Os da segunda, terceira e quarta, então esses eram fora do coisa. Do coisa. Em que aldeias, mais ou menos, é que esteve na Kibala? Eu, na Kibala, fui colocado na primeira mão na aldeia do Pipite, Bumbalunga. A regedoria em Bumbalunga, a aldeia Kipite. Ali no Pipite encontrei um professor chamado Lino Quiondo, um moço do Ebo, a lecionar a primeira e a iniciação e a primeira. E vi que as crianças saíam muito distantes. Automaticamente eu me encarreguei a dar a segunda, a terceira e a quarta. Eu dava de manhã, dava 2 classes e à tarde uma. Fiz isso, 77, 78, no fim de 78 pedi mais um professor. Então fiquei aliviado a ficar apenas com 2 classes. 79 depois pedi mais um outro professor. Então eu fiquei apenas com uma classe. Fiz ali até 79, 80. O governo faz 1978, sai um curso de requalificação para todos aqueles que tivessem a 6ª classe, então pudessem fazer um curso acelerado. De professores, no caso. Esse curso acelerado, para ter uma agregação pedagógica. Porque nós, naquela época, o professor inventou, tirando os monitores escolares que no tempo colonial tinham aquela preparação pedagógica, senão nós, professores do posto eventual, quase empiricamente, não tínhamos nenhuma preparação pedagógica, não tínhamos. Mas com essa abertura que o governo da República Popular de Angola abre, então eu caí no segundo curso, porque o primeiro curso foi aqui a nível da Angola, foi dado na província de Benguela. O segundo curso é que abrangiu também o Kwanza Sul. E eu fui abrangente nesse curso de formação de professor no curso acelerado. Eu fiz o curso acelerado quando volto para Kibala. De novo, já não vou para Mbubalunga. Vou para Catofe, numa aldeia chamada Kipunda. Kipunda também um outro, também o professor Isaac, também o nome dele abrangiu, também para ir no curso. Então eu fui substituir a sua turma da 4ª classe. Fiquei na Kipunda um ano, depois de um ano, vim para a escola, na sede da Kibala, na escola 58, a escola primária Augusto, tinha o nome de Augusto Ngangula. Naquele ano que eu venho para a sede da Kibala, felizmente também aquela região cubana monta também o 3º nível na Kibala. Eu agora começo a fazer também o meu 3º nível, quando eu faço a 7ª e a 8ª classe. Depois da 8ª classe, em 1983, vem aquele decreto da paz para que a África do Sul, Namíbia, recebe independência, mas os cubanos tinham que sair do paralelo tal para outro paralelo. Então aqui a província do Kwanza Sul Kibala foi abrangido. Então a ideia do governo municipal da Kibala é que todos aqueles que tivessem já a 8ª classe que fossem outra vez para o Sumbe para fazer o ensino médio, para voltar a ocupar o 3º nível. Pronto, assim em 83 fui para o Sumbe, fiz a 9ª, 10ª, 11ª, 12ª. Só que terminando a 12ª, voltando para Kibala, o Kibala também ficou sitiado. Até partiram a escola do 2º e 3º nível. Ficou através de Badária. Pronto. O governo achou que, uma vez que ainda o Sumbe também tinha nós aqui éramos já porque o privilégio naquela garantia que tivemos é que todo aquele que passou por uma escola de formação acelerada, se houver uma vaga, ele depende do também da sua dedicação e as suas notas. Eu também um dos candidatos para ser professor. E eu assim fui, em 1984, fui selecionado para dar aula na escola de formação. Não, ali no curso básico. Não, primeiro começamos ainda curso acelerado mesmo, um ano. Depois do curso acelerado, então transformou-se em curso básico.
curso básico, vem de ser só um ano, então passou já mesmo 2 anos, onde dávamos primeiro as classes acadêmicas, depois pedagógica. E fiquei ali até já a minha reforma. Essa escola que passou para a INE, é isso? A Escola de Função de Não, Professores? o INE estava mesmo ao lado, o INE mesmo INE. Só que estava dentro do INE, tinha essa área que é da formação pedagógica, começou com o nome de curso acelerado, mais tarde curso básico. Então, formou muitos professores. Curso básico. O Quintas formou muitos professores. O curso básico, sim, se forma. O curso básico forma até a 8ª classe. A 8ª classe com uma agregação pedagógica. E o curso, o INE, que é a Escola de Formação de Professores, esse começava a formar academicamente, da 9ª à 10ª classe, depois pedagógico. De maneira que todos os professores que fossem para os municípios, então passava na minha mão. Eu era da área da matemática e física e metodologias de matemática. Também, como na falta de professor, também fui dando também aula de metodologia de educação física. E tinha muitos colegas nessa condição, como professores também? Sim, também tinha muitos. Tem memórias de alguns nomes? Sim. Tem alguns nomes? Tenho alguns nomes. Pode citá-los? Sim, posso. Quando eu me ocupava da matemática, física e metodologia de matemática e educação física, tínhamos também o outro de língua portuguesa, o professor João Batista Cataquissa. Tínhamos o outro professor também de língua portuguesa, o outro Nicolau Sinta. Tínhamos também o outro professor de história, o João Passo Zaqueu, São Domingos. A professora de memória, Maria Batista. A professora Alda Domingos. Depois outros, mas esses são essencial, né? Sim. São os colegas que partilhamos fortemente. E por último, até ainda houve algumas que foram nossas alunas, um curso acelerado, depois curso básico, foram para o INE, voltaram também a ser nossas colegas também do Gozo. Temos uma delas, é a Isabela Quinta. A Isabela Quinta, uma que foi a nossa aluna, começou com o curso acelerado, depois curso básico, e foi para o ensino médio, e depois voltou a ser também professora de nossa colega. E há uma outra que agora parece é administradora Cambuta. Cambuta, filha do antigo comandante da polícia, que estava conosco na Kibala. Conhece? O Cunha. Sim. Aparecido Cunha. Sim. É a filha, foi também nossa colega ali no curso. Agora é uma das administradoras de Cambuta do Unibol. É verdade. São esses colegas. Pois temos 1h03 de conversa, já estamos mesmo a terminar. Obrigado. Entretanto, eu nisso, para concluir, faria uma questão. O que é que aconselharia à juventude, sendo que muitos dos jovens que assistirão a esse vídeo poderão se inspirar e assim também construir uma nova perspectiva de vida? O que é que aconselharia que os jovens pudessem fazer para tornar a vida exemplar e desafiá-la no sentido de desenvolvimento? Para a juventude, o que eu aconselharia para a nossa juventude, porque o problema do desemprego, isso não é um problema agora. Começou depois há muito tempo, porque de princípio, o próprio colono, por exemplo, eu parti, não havia emprego. Os que estavam nas grandes empresas e noutros são os filhos deles. Os filhos dos negros, era difícil você conseguir um lugar. Um dos lugares que veio são mais tarde, com a luta armada, quando abre, que a educação tinha que ser para todos, com a abertura das escolas nas aldeias, é que veio uma grande brecha e que quase que as vagas começam a aparecer. E também quando se chegou à saúde também para todos, em que também algumas aldeias grandes, também aglomeradas, é que também começamos a ter esse privilégio que temos até agora. Mas o sofrimento de um jovem começa mesmo a batalhar em casa. O que eu preciso é que um jovem tenha sempre um programa. Nós, por exemplo, um dos programas que tivemos é esse. A aldeia só dava até 3ª classe. 4ª classe tivemos que sair.
aceitar sacrifício para buscar comida da aldeia para lá onde vamos estudar. Terminando a quarta classe, ele fazer já uma outra visão, a selecionar em que grupo você pertence. Os outros aqui no Kassong, que os pais viviam, não eram órfãos, os que tinham bois e que vendiam uma cabeça de gado, iam para o Bailundo, para o Elende, para o Donde estudar, ou para o Bongo. Agora você que é órfão de pai, você que é órfão, ou às vezes o teu pai não tem possibilidade, é pensar em um lugar alternativo. E para nós nos aparecer esse serviço alternativo, o Novo Redondo, onde você de dia trabalha, à noite estuda. E esse privilégio hoje também existe. Há trabalhos de dia, você pode remediar ali e acolá, e à noite estuda, mas é estudar não com cábula, é estudar eficiente, porque você quando estuda, não estuda com cábula, tem que estudar, que agora estou me formando, para amanhã, qualquer lugar onde for atestado, eu passo. Isso você tem. E outra tem que ver os bichos, você tem que escolher. Porque a má escolha que você faz agora, essa má escolha você vai viver com ele durante toda a vida. Eu, quando fui em Novo Redondo, encontrei já Ariamba. Novo Redondo encontrei Ariamba. Novo Redondo encontrei já putas. Desculpa a expressão. Sim. Encontrei já mulheres, os jovens não estudam por causa das mulheres. Das mulheres. Encontrei aguardente com força. Encontrei o vício de roubar. O vício de roubar. Eu, dentre esses 5 vícios, desses 4 vícios, tirei o quinto, que é de estudar. E o sexto de trabalhar. Trabalhar para ter um pouco de consumo e estudar para amanhã a minha vida vir ser mais ou menos. Essa oportunidade agora temos. Os lugares para trabalhando jovem pode remediar ali a colar. Pegar nesse dinheiro, tirar o consumismo. Ganhou um pouco de dinheiro, guarda. Ganhou um pouco de dinheiro, guarda para a sua formação acadêmico e profissional. Vocês estando preparados academicamente e profissionalmente, você vai viver feliz. Coisas que você não vai exigir porque os pais, porque o governo. Não. A terra, nós temos uma terra fértil. Com essa terra fértil, você que está formado academicamente, que está formado academicamente e profissionalmente, você pode chegar e montar o seu sistema, desde que não é um sistema de prejudicar alguém, você vai sobreviver. Esse que é o curso. Que os jovens se abstivessem muito das mulheres, do vício de beber, o vício de fumar, o vício de roubar, porque tem curta distância para ser coisa. Esses 4 vícios, optar para o quinto vício, que é a formação. Que é essencial. É essencial. Ok. Quintas, muito obrigado por essa entrevista. Muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade. Sim, sim. E aprendemos muito. Creio que as pessoas que acompanharem também vão gostar. Quer mandar um abraço à diáspora de Kassong, quem esteja fora? Eu, muito obrigado por ser jornalista. Graças a essa nossa experiência, esse nosso conhecimento. E também estou agradecido por essa dedicação. E também agradeço o nosso povo ouvinte, que alguns vão tirar alguma coisa, outros também vão criticando, também é bom criticar porque também vão aprender. Seria bom aqueles que criticam alguma coisa, se algum dado não foi bem coisa, algum também pode. Eu estou no Kassong, estou no Sumbe, estou quase toda a província, onde nos podemos nos encontrar e dizer que talvez no ponto tal devia melhorar isto e aquilo. E eu mando os meus agradecimentos e muito obrigado, senhor jornalista. Obrigado.